Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco? Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a ressurreição de Jesus nos revela quem é o ser humano, qual é o amor que Deus nos tem, qual é a vocação, o chamado que Ele tem para nós. Jesus nos revela o ser humano, obra-prima da criação de Deus, aquela que resume toda a obra criadora de Deus. Ou seja, daquele que criou as coisas visíveis e invisíveis, o mundo espiritual, o mundo material. O ser humano não é só um espírito, o ser humano também não é só matéria, não é só animal. O ser humano tem um lugar único na criação, ele é um resumo, uma síntese de toda a criação. Já filósofo ainda pagão, Aristóteles, dizia: o ser humano é um microcosmo, é um pequeno universo, porque tudo aquilo que existe no universo, e mais ainda, tudo aquilo que existe na criação de Deus, mundo material, mundo espiritual, tudo isso está presente no ser humano. E é essa luz que a gente entende também como o ser humano, ele já é criado em vista de Cristo. Porque justamente nessa comunhão entre o Criador e a criatura que acontece em Cristo, na pessoa de Cristo, quando Ele assume a nossa natureza humana, ali a criação que sai das mãos de Deus volta para Deus em forma de louvor, em forma de glória, em forma de ação de graças. Ou, dizendo no termo grego, ação de graças, na forma da Eucaristia, né? A palavra Eucaristia, que quer dizer ação de graças. Então, em Cristo, quando assume a nossa humanidade, toda aquela criação de Deus
volta para Ele louvando e agradecendo a Ele e entrando na comunhão com Deus, a comunhão plena com Ele, que é justamente no que consiste a vida eterna, a comunhão com Deus. Portanto, o ser humano não é apenas um espírito puro que por acaso caiu num pedaço de matéria, num pedaço de carne que é a natureza humana, a natureza do animal. Essa divisão entre espírito e matéria era justamente a visão pagã do mundo que a Escritura, desde o Antigo Testamento, se posicionou ao contrário dela, ao testemunhar que Deus é o Criador de tudo. No livro do Gênesis, quando Deus cria as coisas materiais, diz: e Deus viu que era bom. Deus viu que era tudo muito bom. Então tudo sai das mãos de Deus. No credo de Niceia e Constantinopla, todo cristão é convidado a professar sua fé dizendo: creio em um só Deus, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, isso se aplica de forma especial ao ser humano, que é essa criatura que sintetiza toda a criação, o mundo visível, o mundo invisível. Portanto, nós não fomos criados para sermos fantasmas, para sermos espíritos puros, para sermos espíritos desencarnados, porque a nossa alma é só uma parte de nós, não é o ser humano inteiro, não é a vida humana inteira de forma integral. E a gente sabe isso e entende isso melhor à luz da ressurreição de Cristo, porque Ele, vencendo a nossa morte, Cristo entra na nossa vida mortal para participar dela em tudo e depois vencer o nosso último inimigo, aquele que nos torna prisioneiros do mal, do pecado, do maligno, isto é, a morte. Ele, vencendo a morte, nos restitui, não só leva a nossa alma para a comunhão com Deus, leva também o nosso corpo, ou seja, o ser humano inteiro, corpo e alma. E os cristãos, ao contrário de todas as correntes religiosas de todos os tempos e lugares, sempre afirmaram essa dignidade do ser humano integral, corpo e alma, e que, portanto, nosso corpo tem uma dignidade. E tanto é que, nos tempos antigos, um dos grandes críticos do cristianismo, um filósofo do qual não se guardou nenhum escrito, mas se guardou o nome dele, Celso, um filósofo pagão chamado Celso, meu xará, que escreveu uma obra contrária ao cristianismo, e depois veio um dos maiores escritores dos primeiros séculos do cristianismo, chamado Orígenes, e escreveu uma obra chamada Contra Celso, um livro que recomendo para todos, todos fiquem contra Celso, por favor, Então, que ele dizia, ele refutava um argumento do pagão Celso que dizia assim: vocês cristãos, vocês são o povo que ama o corpo. Vocês são o povo que ama o corpo. E por que esse pagão, enxergando os cristãos, dizia isso? E dizia em forma de crítica,
porque ele, como pagão, entendia: o corpo não serve para nada, o corpo é uma prisão. Então, a maior ofensa, a maior injúria que ele encontrou para dizer para os cristãos era dizer: vocês são o povo que ama o corpo. E aqui a gente pergunta, será que nós somos ainda o povo que ama o corpo? Então, por que ele dizia isso? Porque os cristãos celebram o corpo o tempo todo. Todos os nossos ritos são sacramentais, ou seja, são visíveis, coisas visíveis que manifestam uma graça invisível. Por isso, nós cristãos sempre escandalizamos a mentalidade do mundo, quando nós fazemos a nossa entrada na fé, na comunhão com Cristo. Nós fazemos isso por meio da água. Os nossos sacramentos são todos feitos com elementos materiais, com elementos do mundo material. A nossa Eucaristia, apresentamos ao Senhor o pão e o vinho, que são convertidos no corpo e no sangue de Cristo, preservando todas as propriedades do pão e do vinho. Então, o cristão é aquele que anuncia ao mundo, à luz da ressurreição de Cristo, anuncia ao mundo a dignidade do ser humano integral, de corpo e alma. Nos últimos dias, a Santa Sé publicou uma declaração sobre a dignidade humana. O título dessa declaração é uma frase, uma expressão do Papa São João Paulo II, uma vez que ele se dirigiu justamente a pessoas com deficiência física, um encontro dele com deficientes, e que ele disse: o ser humano tem uma dignidade infinita. O nome da declaração é justamente essa, dignidade infinita. Temos uma dignidade infinita porque o amor infinito de Deus por nós nos trouxe o seu Filho, Jesus Cristo, para assumir a nossa natureza, nosso corpo, nossa alma humanas. E é interessante que essa declaração, ela mostra bem como a igreja se posiciona diante do mundo, porque ali existe um elenco de realidades no mundo que atentam contra a dignidade humana. E afirma como a igreja se coloca sempre ao lado da dignidade do ser humano. E é interessante porque isso é importante também para nós, e nessa cultura de polarização política, etc., que a gente vive, porque sempre que a igreja fazia alguma declaração de cunho social, realidade social, política, econômica do ser humano, se diziam, a igreja se inclinando para a esquerda. E quando a igreja faz uma defesa da família, da vida humana, desde a concepção, etc., aí se dizia, a igreja se inclina para as causas da direita. É interessante como foi repercutida essa declaração na Itália, porque uma das coisas que se coloca na declaração é que a igreja se posiciona contra aquilo que a gente chama no Brasil de barriga de aluguel, porque aquilo é um atentado contra a dignidade humana, porque pessoas são usadas como instrumentos
Então, o próprio ser humano, ainda em forma embrionária, ele é tratado de uma forma contra a dignidade dele, porque ele é fabricado. E depois a mulher que vai gestar a criança também, isso é um atentado contra a dignidade dessa mulher. Tá? Então, houve uma polêmica, porque na Itália agora estão tentando passar uma lei contra a barriga de aluguel. Então, se colocou nas manchetes italianas: Papa está de acordo com o governo de direita da Itália, etc. Né? Então, é assim que o mundo enxerga as coisas que a igreja fala. Então, a igreja é de direita ou a igreja é de esquerda? Que absurdo de fazer essa pergunta, sem sentido. A igreja está do lado, justamente porque a luz de Cristo ressuscitado, a igreja está do lado do ser humano, da dignidade humana, quando ele é maltratado pelas injustiças sociais, pelas opressões, todo tipo de atropelo à dignidade humana, à violência, à guerra, à não acolhida dos imigrantes, etc. E também está do lado da dignidade humana, porque ela é uma só, é a dignidade infinita do ser humano. Está do lado dela, se posicionando contra o aborto, contra o infanticídio, contra todos os atentados contra a família, contra a ideologia de gênero que tem tanto invadido a nossa cultura, as nossas escolas, etc. Contra as mutilações do corpo humano, quando se tenta fazer pseudo-mudanças de sexo no ser humano. Tudo isso está colocado na declaração. Por quê? Porque a igreja não tem o partido dela é o ser humano na sua dignidade, à luz de Cristo ressuscitado, que revela ao ser humano qual é a sua vocação, qual é a infinita dignidade do ser humano, corpo e alma. E é isso, irmãos e irmãs, uma das consequências da nossa fé na ressurreição de Cristo, porque nós apregoamos e proclamamos o chamado do ser humano à vida eterna, à vida em comunhão com Deus, mas ao mesmo tempo, e justamente por causa disso, proclamamos a ressurreição da carne, ou seja, do ser humano integral, corpo e alma, chamado à comunhão com Deus. Que a nossa fé e a nossa alegria pascal se transforme, irmãos e irmãs, nesse testemunho, onde nós testemunhamos com as nossas palavras, com os nossos atos, principalmente com a nossa vida, com os nossos gestos, a infinita dignidade do ser humano chamado à ressurreição com Cristo ressuscitado.